Ah, uma grande alegria encontrar tantos amigos, estudantes, colaboradores da Cinemateca, nessa celebração dos livros mais importantes do Paulo Emílio, dedicado ao Alberto Mauro, como vocês sabem. Eu queria essa esse lançamento vai ser um pouco inusitado porque eu queria que a equipe que participou da restauração, usei essa palavra porque a gente usa aqui para restaurar filmes, mas o livro foi de certa forma restaurado também, né, com critérios, digamos, né, de cinematográficos. A equipe, eu gostaria que a equipe participasse disso, ou parte dela pelo menos. Então eu queria chamar aqui para dividir comigo essa nossa conversa a Olga Futema, por favor. Yasmin Ramaya. Sobe lá e senta lá. E o Caio Brito. Cada um vai falar particularmente sobre a área que atuou. A Olga reconstituiu o texto, né, a gente chama de estabelecimento do texto, a partir ela vai explicar, né, evidentemente, a partir das matrizes que a gente tinha. Yasmin cuidou ao examinar a película para inclusive fornecer imagens para o livro, ela encontrou materiais novos, encontrou uma discrepância entre materiais que existiam do filme, e com isso vai falar também. E o Caio, vocês vão ver, fez um cuidadoso restauro de imagens. Além do Caio e dos aqui presentes, eu acho que também tem mais gente que participou pela Cinemateca, que eu queria mencionar, mesmo que não esteja aqui, agora aqui na mesa conosco, no palco conosco, o Guilherme Savioli, o Renato Noviello, o Leandro Sampaio de Mello, o Iago Ribeiro e o Fernando Scavone, que dividiu com o Caio a tarefa árdua de trazer aquelas imagens de novo a olho. Enfim, eu queria então iniciar essa nossa fala com a Olga comentando um pouquinho do trabalho dela de reconstituição do texto. Muito obrigada, boa noite, muito obrigada pela presença. Primeiro, agradecer ao professor Calil e aos diretores da Cinemateca por terem me incluído nessa bela aventura. É realmente um privilégio, né? Eu trouxe uma cola aqui. Também agradecer a Lúcia Teles pela confiança no nosso trabalho. Significa muito para a gente. Antes de falar sobre o processo de preparação do texto final, eu queria deixar registrado aqui que tudo isso só foi possível pela completa adesão da equipe da Cinemateca, mesmo quem não trabalha diretamente com o projeto. Eu acho que essa presença, esse apoio faz toda a diferença, e nesse projeto realmente o engajamento foi extraordinário, né? Cada um contribuiu com o que podia fazer. Então, eu quero deixar isso registrado. Eu trago aqui alguns exemplos dos elementos de pesquisa para o cotejamento das versões do texto. Como é que eu faço aqui, César? É no vermelhinho? Do lá. Não foi. Primeiro slide. Não foi? Tá ok.
Enquanto a imagem não chega, eu vou falar dos manuscritos, dos datilografados, da tese pronta, da tese de doutoramento, da edição de 1974 pela editora Perspectiva e EDUSP e, finalmente, a nossa edição atual. Eu também quero destacar que um trabalho imenso foi feito pelo Carlos Roberto Souza, que está aqui, na montagem dos manuscritos, segundo as instruções do próprio Paulo Emílio. Nós vamos ver imagens desses documentos. Foi? Então, manuscritos. Além do mistério da caligrafia a decifrar, é um verdadeiro quebra-cabeças, né? É uma, digamos, montagem cerebral em ação. Isso faz toda a diferença. As escaletas que estão incluídas em todo esse conjunto de manuscritos demonstram uma grande segurança na organização dos capítulos e subcapítulos. Slide 2. É muita coisa. Obrigada. Há muitas indicações como, aspas, voltar para o trecho 23b, depois continuar até... Ou, Carlos, aqui um espaço maior do que o que separa habitualmente os parágrafos. Ponto. Merci. Dali. Slide 3, mais datilografados, ainda com grandes mudanças, sobretudo redação, mas também a montagem continua. E os jovens devem ter alguma ideia de como era feita essa operação. Cortar e colar era literalmente cortar e colar, né? Então, corta-se e cola-se com durex, o que é péssimo para conservação de documento em papel. Mas é o que tínhamos e durex já era um avanço. Bom, próximo, César, por favor. Aí chegamos, em 1972, à tese pronta. Slide 6. Um pouco mais da tese pronta. Mais de 6 centenas de notas de rodapé. Eu estou fazendo esse percurso, mas o nosso trabalho realmente não foi, nem podia ser linear, um percurso assim, né? É um monte de idas e vindas, o tempo todo, até o livro ficar pronto. Muito contribuíram também as observações encaminhadas por Carlos Roberto para correções à edição de 1974. Pode ser? Então, aqui a edição de 1974. Eu escolhi sempre o mesmo trecho que se chama Descrição de Brasa Dormida, primeiro bloco, apresentação do herói. Próximo. E, finalmente, chegamos a estabelecer o texto desta edição. Mantivemos a composição de diálogo texto-imagem da edição de 1974, com a única diferença de não interromper frases para a entrada das fotos. O processo de captura e restauração das imagens, o Caio descreverá logo em seguida. Só quero pontuar que foi um percurso cheio de exclamações felizes, do tipo, quantos detalhes, dá para ler a placa na imagem, pode seguir, na imagem da página 281 dessa nova edição. Então, foi sempre um processo de ganho, né? De ganho, de conquista da visão. Bom, a seleção das imagens
envolveu uma busca para além do acervo cinematográfico e fotográfico da Cinemateca. A equipe da biblioteca entabulou uma comunicação com o jornal Cataguases e, por este informado, por favor, com Sandra Ferreira, do Departamento Municipal do Patrimônio Histórico e Artístico de Cataguases, a quem agradecemos, para a obtenção de um registro de melhor qualidade da primeira página da edição do dia 28 de julho de 1929, com anúncio de Sangue Mineiro. Como última nota, por favor, foi a primeira vez que trabalhei diretamente com uma equipe editorial. Não poderia imaginar um trabalho conjunto de maior fluência. Muito obrigada. Boa noite, gente. Primeiramente, também agradecer a oportunidade de trabalhar, uma honra. Foi uma grande honra trabalhar nesse projeto e ver o resultado final. A minha participação, se puder colocar o slide, por favor. O controle está por aqui. Vou precisar me afastar. A minha participação começou no levantamento, pegar na biblioteca mesmo o original de 74 e página a página levantando o que tinha de imagem e fazendo uma pesquisa no nosso acervo de que estava digitalizado da Cinemateca, o que a gente tinha de imagem desses títulos. Então, aqui eu listei primeiro as problemáticas que foram encontradas nas imagens, que eram muitos riscos, alto contraste e imagens invertidas. Aqui tem realmente uma página da edição de 1974, como é possível perceber exatamente as problemáticas que eu comentei, com exceção da imagem invertida. Eram imagens muito contrastadas. Aqui é uma ampliação em papel que, comparando com as imagens do livro, foi possível perceber que nós tínhamos aqui no acervo ampliações em papel exatamente as mesmas que tinham sido utilizadas no livro. Não todas, mas quase todas. Aqui tem uma imagem que dá para perceber que tem uma grande qualidade ótica e da reprodução digital, porém não se tratava da mesma imagem com o letreiro. Então, a busca continuou até que eu, vendo os metadados dos arquivos, eu descobri que tinha uma referência a uma reprodução em fotografia analógica antiga, que não estava digitalizada no nosso acervo. Fui lá, digitalizei, que seria essa. Então, essa foi a imagem que acabou sendo selecionada para o tratamento pelo Scavone. E aqui tem o antes e o depois, a edição de 74 e a nova. Depois dessa... essa imagem foi muito curiosa, que quando eu olhei ela na ampliação, eu achei esquisito a Carmen Santos está buzinando num carro de orientação inglesa. Achei esquisito. Como assim um carro no Brasil com o guidão do lado direito? Então, isso também envolveu uma conversa com o Rodrigo, do gerente do laboratório, sobre como seria essa orientação. Afinal, que nesse caso nós tínhamos, que é o Sangue Mineiro, que acabou de passar, nós tínhamos a película aqui. Então, nós optamos por captar os fotogramas direto da película, já que a única outra fonte que nós tínhamos eram essas ampliações muito contrastadas. Então, aqui tem um exemplo de como é esse processo de pesquisa fotograma a fotograma na película. Aqui temos uma revisora e uma mesa enroladeira. Uma ilustração de como é essa busca, com o uso da lupa, fotograma a fotograma.
uma imagem ilustrativa apenas de como é esse processo. E algo muito simbólico, que é o que a gente faz aqui. Quando a gente encontra o fotograma selecionado, a gente amarra os revisores, no caso, amarram uma cordinha, um fiozinho para marcar, para quando esse material chegar lá na fotografia, a gente já saber exatamente o que é para ser captado. A Olga também fez boa parte desse trabalho de busca de fotograma a fotograma. Então, aqui tem o exemplo da captura direto do fotograma original que temos aqui, da cópia positiva. E então foi percebido que realmente a orientação que saiu de um livro original de 74, vários dos fotogramas que estavam lá impressos estavam com a orientação incorreta, invertida. Provavelmente um erro na captação fotográfica que foi para o livro. Então, aqui temos um antes e depois do tratamento feito pelo Fernando Scavone. Eu também participei desse restauro digital, mas já bem para o final. Outro exemplo, aqui também foi curioso a questão do bolso do paletó, que eu também reparei que estava do lado direito. E, normalmente, quer dizer, o padrão mesmo é o bolso do lencinho, está do lado esquerdo. Então, antes a imagem que a gente tinha no livro original e depois ela trabalhada. Essa imagem também curiosa, chamou muita atenção porque era referida como a imagem do cachorro, devido ao alto contraste e a impossibilidade de ter uma ideia do que era essa imagem. A captura. E, como dá para ver, assim, muita sujidade, muitos riscos, né? Mas, mesmo assim, uma imagem com tons de cinza muito mais ricos, passagens muito mais suaves. E aí o resultado final do antes e depois. Outro exemplo, também Sangue Mineiro. Esse aqui era já entrando no trecho de Brasa Dormida, era um exemplo no livro era uma parte que citava uma cobra, no livro é bem difícil conseguir visualizar uma cobra, no livro original. A captura, nesse caso, foi feita direta de um negativo, de um positivo nitrato, cor, tingido, e o resultado final para impressão, para o livro, já assim com uma grande diferença. Outro exemplo de Brasa Dormida, também com a imagem nitrato cor, e o antes e o depois. Uma ampliação em papel e um fotograma direto de película de cinema. Aqui o caso de Tesouro Perdido, mais um exemplo de alto contraste, da ampliação à época. E aqui eu trago um caso que foi curioso. Essa imagem, eu fiz a intermediação, né? Eu fiz um envio para o Scavone, professor Scavone, e eu ia recebendo de volta e fazendo as comparações, até porque então eu tinha muito conhecimento das imagens, porque eu fiquei muito tempo na captação, na pesquisa. Então essa imagem me chamou a atenção quando voltou, que o primeiro personagem ali voltou sem barba, sem essa suíça. Quer dizer, a princípio era uma questão, porque não sabiam se era uma questão de sujidade, de deterioração do material, o que, para mim, eu já tinha passado por algumas imagens e isso me chamou muita atenção quando eu vi ele sem. Então, eu fui nos materiais não tratados, originais, e alguns estão no livro, outros não, para tentar ver o que era, se tinha alguma coisa ali ou não. Então, aqui tem um exemplo, essa imagem está no livro original, uma suíça bem mais comportada, discreta, bem mais fina, do mesmo personagem, né, do mesmo ator. Aqui outra imagem onde dá para perceber levemente essa suíça discreta. Outra imagem também que aqui dá para perceber melhor que existe uma suíça bem fina e discreta nesse personagem 1.
Aí, olhando essas imagens de Na Primavera da Vida, que é um filme que já foi perdido, então só sobraram alguns fotogramas. Esse o outro personagem que estava ao lado daquele primeiro, ele estava lá com uma barbicha no queixo. E eu percebi que também tinha imagens dele apenas de bigode. Assim como essa aqui. Então, continuei pesquisando nas imagens e encontrei outra referência do mesmo dois personagens, um com a barbicha no queixo e a outra com a Suíça mais cheia. Então, foi quando chegamos à conclusão de que ali estava sendo sugerida uma passagem de tempo, que só pôde ser percebida com essa análise, já que a película mesmo de cinema não existe mais. Então, a opção final foi mantida. E é isso. Muito obrigado. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Yasmin. Eu trabalho atualmente no Laboratório de Imagem e Som, no Departamento Fotoquímico, e eu vim falar um pouco sobre o trabalho feito no Sangue Mineiro, porque eu fui responsável pelas análises dos materiais, pelas comparações, mas eu também estou aqui para falar um pouco sobre a pesquisa realizada pela Marcela, que não está aqui na mesa, a respeito dos dois inícios, e também um pouco sobre o trabalho digital feito para essa cópia que vocês assistiram antes, porque algumas escolhas tiveram que ser feitas, e eu vou falar um pouquinho assim, sobre o que foi. Pode colocar o slide, Luiz, por favor? Obrigada. Bem, no final de 2024, quando eu ainda estava na preservação, eu entrei na Cinemateca no departamento da preservação antes de ir para o laboratório no início desse ano. Eu fiquei encarregada pela análise do 16 milímetros, que é uma redução, e é um contratipo, que é um negativo de segunda geração, que foi duplicado a partir de uma cópia em nitrato. O 16 milímetros ele tem 9 partes. São 8 rolos, mas um dos rolos ele tem uma ponta gigante e está dividido em 2 partes, então a gente considera ele 9 partes, até porque as cartelas dele vai do 1 ao 9. Mas 2 dos rolos, do rolo 2 e o rolo 4, eles estão em um estado muito frágil de conservação. E isso me fez falar com a Letícia, na época que foi a minha analista de dados responsável, e pedir, então, o contratipo 35 milímetros e o master de imagem que estavam depositados aqui na Cinemateca. Não foi, no momento, um interesse meu analisar cópias de exibição em 35, eu pensei mais nos materiais de guarda que estavam no depósito. E, quando eu peguei o contratipo e eu dei uma olhada na base, assim, eu vi que esse contratipo 35 milímetros tinham 7 rolos e o master tinham 6 rolos, mas a indicação da base também era de que esse master foi feito, teve como matriz de duplicação esse contratipo em 35 milímetros. Mas, como minha prioridade inicial era me certificar de que o estado dessas películas eram boas, eu deixei para me preocupar com isso depois. No entanto, depois foi, quando eu cheguei no rolo 7 desse contratipo em 35 milímetros, eu vi que ele também era uma segunda primeira parte do filme. Ou seja, também era o rolo 1. Ele tinha 2 fotogramas de créditos iniciais. E, para além disso, quando entram nas imagens de apresentação de Belo Horizonte, a montagem era totalmente diferente e as imagens também eram diferentes. E, a partir disso, eu fiz um relatório inicial. Eu conversei com a Olga, na época, porque ela já estava com o trabalho com o livro, para perguntar se o Paulo Emílio tinha falado alguma coisa sobre, se ela tinha achado algum manuscrito ou algo parecido. Ela me disse que não. Então, eu redigi um primeiro relatório um pouco informal, assim, e fiquei de ver com a FB quem ficaria encarregado pela pesquisa a respeito desses dois inícios. Aí, a gente entrou no ano de 2025, eu fui para o laboratório, e os materiais foram escaneados, mas antes deles serem escaneados, aqui, só uma imagem. Na verdade, antes de eu falar do restante das comparações, eu vou pedir para o Luiz colocar o primeiro clipe de vídeo, onde vai mostrar para vocês, em movimento, os 3 inícios. Porque o rolo 1 do 16 milímetros tem o mesmo início do rolo 7. Obrigada. A imagem de cima é o rolo 7 do 35 milímetros. Aqui à esquerda é o 16 milímetros do rolo 1 e à direita é o rolo 1 do 35 milímetros.
Eu já vou falar um pouco mais sobre. E o que vocês viram foi o início do rolo 7. E o final do clipe é onde os 3 materiais começavam a ficar iguais. Esse material foi mandado para a FB. A Marcela ficou encarregada pela pesquisa. E pode voltar para os slides, por favor. Obrigada. E a hipótese da Marcela acabou vindo do próprio livro do Paulo Emílio. Né? No capítulo de Sangue Mineiro, quando o Paulo Emílio fala que, em 1929, o Sangue Mineiro é um filme importante na carreira do Humberto Mauro, porque é um filme de transição. Ele encerra o ciclo dele em Cataguases. Então, em 29, o Humberto Mauro leva o Sangue Mineiro para o Rio de Janeiro e ele faz algumas sessões privadas, inclusive com orientação do Ademar Gonzaga, e a Marcela acredita que esse início, que a gente conhece, no caso, o que foi visto hoje, que é o mesmo início que, inclusive, o Paulo Emílio descreve na descrição de cena do Sangue Mineiro, foi um início alterado, e que o primeiro início desse rolo teste, que o Humberto Mauro levou para o Rio de Janeiro, seria o do rolo 1, e que as cópias que a gente viu, todos os materiais na Cinemateca em 35 cópias de exibição, tem esse início do rolo 1, e esse outro início do rolo 7 e do 16mm ficou guardado no acervo todo esse tempo, né? E acabou sendo trazido de volta nessa cópia agora. E acho que a teoria da Marcela vai meio para essa linha, assim, de que foram nessas sessões testes, provavelmente Humberto Mauro fez alguma alteração, principalmente levando em consideração que ele queria apresentar Belo Horizonte como uma cidade, uma capital grande, né? Então, acho que o que a Marcela diz é que essa quantidade de fusões, os planos mais rápidos, em comparação com o rolo 1, teria dar uma ideia maior de movimento e cidade grande. Bem, agora eu vou falar sobre os demais planos que foram localizados no 16mm. Esse já foi um trabalho que eu fiz em conjunto com o Jesus, que é o técnico sênior do departamento fotoquímico. E junto um do lado do outro na mesa enroladeira, cada um com um sincronizador, que é uma ferramenta que tem um contador de pés, então a gente sabe o tamanho exato do que a gente está e a quantidade de planos, e a gente consegue ter uma visão mais matemática da coisa, digamos assim. A gente foi comparando o contratipo 35mm e o contratipo 16mm, e a gente começou a perceber que, apesar do 16mm ser um material muito mais machucado, porque ele também veio de uma cópia de exibição, isso é muito importante sempre ter em mente, ele não teve tanta intervenção de corte de planos. E materiais de guarda que vêm de cópias é sempre uma coisa um pouco misteriosa e um pouco confusa, porque cópias de exibição, principalmente de cinema silencioso, e eu posso dizer isso com toda a certeza do mundo, porque eu analisei muitas cópias em nitrato em 2023, elas sofrem muitas intervenções. São materiais que têm uma quantidade surreal de emendas, plano fora, cartela de fim que, em acetato colocada sabe Deus quando. E tem isso, né? O 35mm ele tem uma imagem muito mais bonita, acho que ele não foi tão afetado assim por inúmeras exibições, ao contrário do 16mm, mas ele perdeu muito mais planos do que o 16. E então eu e Jesus a gente começou a localizar tudo, a gente planilhou.
E eu vou mostrar para vocês agora o segundo clipe, que é só um exemplo de uma parte que só tem no 16 e que não tem no 35, antes de falar um pouco sobre o trabalho digital feito com Sangue Mineiro da remontagem. À esquerda é o 16 e à direita é o 35. No 16 é o rolo 5, no 35 é o rolo 3. Porque tem a correspondência de partes e rolos. Esse é só um exemplo, né? Teve outros casos também, e teve muitos casos onde eram só 1 ou 2 fotogramas, que, quando esse material começou a ser reconstruído digitalmente, esses fotogramas também foram inseridos. Então, tudo que tinha no 16 milímetros, que não tinha no 35, hoje está no 35 milímetros, com exceção dos créditos iniciais, porque os créditos iniciais do 16 milímetros têm a ortografia corrigida, então a gente optou por manter o crédito do rolo 1 do 35 milímetros. E as cartelas de partes, porque, como 35 são 6 partes, a gente achou que ia ficar bem confuso começar a colocar a cartela de 8ª, 9ª parte, porque o 16 tem uma distribuição de rolos diferente da do 35. Bem, agora, a parte mais difícil, que foi a reconstrução. Opa! Desculpa. É que o 35 milímetros e o 16 têm tamanhos de quadro totalmente diferentes. Então, uma escolha que a gente teve que fazer foi reduzir o tamanho do 35 milímetros para que o 16 ficasse encaixado, porque se a gente não tivesse feito isso, o filme ficaria assim. Pode colocar o próximo clipe, por favor. Todos esses clipes são antes da marcação de luz também, um detalhe importante. Então, não daria para assistir um filme de 1h30 se ficasse assim, né? Eu, com certeza, me incomodaria bastante. Então, a escolha que a gente fez foi reduzir o 35 o suficiente, mas não tanto também, porque daí eu acho que ficaria... A gente não se sentiu confortável em reduzir exatamente o 35 para encaixar perfeitamente no 16. Então, o 16 teve que ficar no limite. Por isso que, quando tem os inserts de 16, nessa cópia nova que vocês assistiram, você consegue ver um pouco da perfuração aqui e também um pouco do quadro de baixo. E foi o melhor resultado que a gente chegou para também proteger o 35 um pouco, já que ele estava sendo a matriz, né? Encontrar um meio termo entre o que ficaria bom para o 35 e o que ficaria bom para o 16. Eu acho que é isso. Eu só queria agradecer a presença de todos vocês aqui essa noite e dizer que o trabalho que a gente faz aqui é muito importante. E eu gosto de pensar que o Paulo Emílio ficaria orgulhoso de ver o Sangue Mineiro hoje, com o início que ele escreveu sobre. Vou passar a palavra para o Calil agora. Eu acho que ficou claro para vocês que foi feita uma reconstituição do filme, mas não um restauro, né? O filme não foi restaurado. Eu espero que um dia a gente tenha condições de enfrentar essa tarefa. Bom, como equipe afiada assim, não foi muito mais difícil para mim coordenar o trabalho e, sobretudo, com a cumplicidade da editora da Companhia das Letras, aqui presente, Stephanie Laís, que foi muito parceira em todos os momentos, a gente teve uma paciência enorme, o livro se estendeu durante muito tempo, com detalhes que vocês podem imaginar. Então, com a cumplicidade da editora, mais essa equipe afiada, eu, enfim, coordenei o trabalho. E a minha participação mais direta foi no sentido de trazer, além do texto, trazer o histórico desses 50 anos em que o livro foi publicado. Basicamente, com a publicação das arguições, as que sobraram, quer dizer, o Paulo Emílio se submeteu a uma
tese de doutoramento, tinha 5 arguidores. Ele foi orientado pela Gilda de Mélio Souza. Participaram da banca o Francisco Luiz de Almeida Salles, o Alfredo Bose, professor Alfredo Bose, o professor Rui Coelho e a Valnice Nogueira Galvão. A Valnice não guardou a sua arguição. Do Rui Coelho nós não encontramos, soubemos que ele raramente escrevia, improvisava. Então foi possível trazer os textos de 3 arguidores e a Valnice fez uma reconstituição, não exatamente da arguição, mas, enfim, da presença do Paulo Emílio na vida dela. Ela era muito jovem, então. Então, temos aqui a participação de 4. O Almeida Salles é o inédito, estava aqui no arquivo dele, é muito interessante, ele fala da cumplicidade com Paulo Emílio, basicamente. Eles tinham vivido durante muito tempo, né, na campanha pela Cinemateca, e ele fala também um pouco da experiência dele das teses na São Francisco, onde ele chama a atenção de que na São Francisco a banca costumava humilhar o candidato. Negava ele a língua, negava ele a ideia, negava ele tudo. Ele era literalmente humilhado. E, curiosamente, aconteceu isso na arguição do Paulo Emílio, porque quando o Alfredo Bose começou a ler, e quem o conheceu sabe como é que era, ele enfiava a cara ele era míope, enfiava a cara no texto, assim, e falava baixinho, com a voz de padre. O início foi, ele elogiou de uma maneira protocolar o texto do Paulo Emílio, mas logo ele começou a dizer que aquilo não era uma tese, que não tinha as coisas não eram articuladas, a primeira parte não era articulada com a segunda, tal, e começou a desenvolver, e depois eu explico isso aqui melhor, não vou entrar em detalhes agora. Ele acaba, então, no fundo, colocando em xeque a geração de clima. Isso tendo na banca, ao lado dele, a Gilda, o Rui, e na plateia, o Antônio Cândido e Décio de Almeida Prado. Quer dizer, ele estava diante da geração de clima e aproveitou para desforrar-se da geração de clima em público. O Paulo Emílio ficou bastante perturbado e não foi capaz de responder imediatamente. Segundo a minha lembrança, o Carlos Roberto talvez depois possa até reconstituir melhor. Ficou um pouco perturbado, acho que não esperava, era uma festa, era uma consagração, era um homem maduro, intelectual, já consagrado, chegando na universidade, então não era lugar para impertinência. Mas ele ficou bastante perturbado. O que seguiu, acho que foi o Almeida Salles, mas foi alguém ameno, e depois, então, na resposta ao outro, ele acabou retrucando a arguição do Bose. Então, eu reconstituo um pouco essa cena, a partir da minha memória afetiva, depois, então, os textos deles, e, em seguida, eu fiz uma pesquisa sobre a recepção. A recepção começou com o Avelar no Rio. O Avelar logo foi dizendo que as mazelas que o Humberto Mauro passou e que o Paulo Emílio descreveu eram exatamente as mesmas mazelas que o cinema brasileiro enfrentava naquele momento. Ele aproveitou e fez disso uma bandeira. Em seguida, houve o Sérgio Augusto, que publicou no Opinião uma matéria longa, mas na qual ele estava desapontado, porque ele dizia que era o melhor livro de cinema já publicado no Brasil, sem dúvida. Mas ele teria preferido que o Paulo Emílio tivesse discutido o Chaplin Club, e ele não estava de acordo com o tema. Podia projetar lá você podia projetar aquela aqui. Essa é a matéria do Sérgio Augusto, na Opinião. O que eu quero chamar a atenção de vocês, reparem nos retratos. Vai ter um detalhe agora dos retratos que ilustram o detalhe. Olha aí, o Paulo Emílio virou Humberto Mauro e o Humberto Mauro virou Paulo Emílio. Uma simbiose, né, involuntária das personalidades do livro. Esses 2 desenhos, muito bonitos, aliás, expressivos, são de um artista plástico da época, ilustrador, chamado que se assinava Petiot. Pedro Terra é o nome dele. A gente reconstituiu, e no livro, né, a gente conseguiu encaixar no finalzinho
graças a uma página que sobrou, a gente conseguiu, né, salvar esses 2 desenhos também. Então, o Sérgio Augusto fica um pouco desapontado. Tal. Em seguida, tem Iglesias, Francisco Iglesias, um grande historiador de Minas Gerais, falando que o Paulo Emílio tinha incluído Humberto Mauro no patrimônio mineiro, tinha, de certa forma, consagrado ele como parte do patrimônio mineiro, portanto, chama a questão para Minas. E o Wilson Martins, que não sei quem conhece bem, era um intelectual bastante importante, mas com viés muito ideológico, ele então diz, elogia muito o trabalho do Paulo Emílio, mas diz, olha, eu não sou capaz, vou resumir muito, entre Cataguases e Cinearte, ele não fica com Cataguases, ele fica com Cinearte. Ele acha que o cinema brasileiro tinha que ter evoluído em parâmetros internacionais, tinha, portanto, que ceder à influência estrangeira. Em resposta a ele, Otávio de Faria, né, o veterano, né, da geração do Paulo Emílio, que participou do Chaplin Club e que era um dos grandes defensores do limite, então publica, né, uma espécie de indireta, uma resposta indireta ao Wilson Martins, dizendo que Paulo Emílio era uma pessoa muito importante, que merecia ter todo o respeito, de uma maneira discreta, e ele diz que Humberto Mauro é o maior cineasta brasileiro. Ele, o principal cultor de Limite, que sempre tinha dito que Limite era uma obra inexcedível e internacional e contribuição brasileira ao progresso da humanidade, ao patrimônio da humanidade, reconhece que Humberto Mauro é o maior cineasta brasileiro. Mas essa é uma atitude de solidariedade, porque ele, ao mesmo tempo que manda o artigo para o jornal, manda uma cópia datilografada para o Paulo Emílio, que foi encontrada aqui no arquivo dele. Então, com isso, eu faço uma espécie de levantamento da recepção imediata do livro. Ele passa o livro em silêncio durante muito tempo e o Adilson Mendes faz uma tese, que depois foi publicada, como vocês sabem, na qual ele retoma esse debate a partir do Bose, essa questão se a tese tem ou não tem estrutura, enfim. E ele dialoga com o Bose. Ele, no fundo, dialoga com o Bose e reconstitui também um pouco aquele momento ali da recepção. Mas ele faz uma confissão curiosa. Como ele era também mais um dos centenas de orientandos do Ismail, ele diz que o Ismail um dia confidenciou a ele que os alunos do Paulo Emílio, na época em que o livro foi publicado, acharam o livro balzaquiano. Tradução por anacrônico, não está certo? E, de fato, né, a Gilda já tinha chamado a atenção da recusa do Paulo Emílio de aceitar as modas, do estilo absolutamente pessoal, da questão da ficção, que nele a escrita da ficção se sobrepõe, né, frequentemente ao objetivismo, suposto objetivismo de uma... Né, e a mesma tese da Gilda é esposada pelo Nogueira Moutinho, José Geraldo Nogueira Moutinho, o crítico literário da Folha, que fala já na resenha desse livro, do Humberto Mauro, ele fala do Paulo Emílio ficcionista e que, de certa forma, antecipa a consagração dele, né, no ano em que ele morre, com a publicação do Três Mulheres e Três PPPs. Tudo fica mais ou menos mapeado ali naquele momento, ainda que as coisas só se colocam depois. Enfim, a ideia de que essa edição do cinquentenário, para justamente celebrar o cinquentenário do livro, fosse uma edição que agregasse, né, não só visibilidade às imagens, né, apuro na reconstituição do texto e esse debate intelectual e de recepção da época. Então, uma espécie de edição mais completa possível. Eu queria chamar a atenção, volta para a nossa imagem aqui anterior. Não. A imagem da fotografia deles aqui no canto. Eu escolhi essa fotografia para nos presidir hoje. Vocês têm ali à esquerda o Alex Vianney,
atrás do Alex Vianney, Davi Neves, ao lado do Davi Neves, Humberto Mauro, Dona Bebe, né, que era a mulher de Humberto Mauro e atriz de um dos filmes dele, e o próprio Paulo Emílio. Mas eu gostaria que vocês olhassem bem para a fisionomia do Paulo Emílio. Está com uma alegria interior, né, bastante, com uma satisfação enorme. E Carlos Roberto acabou de me informar que ele tinha, nessa viagem, a Volta Grande, onde ele encontrou com esse grupo todo, ele tinha levado a tese, né, que já tinha defendido ao Humberto Mauro. Um detalhe curioso que o livro recupera é que o Humberto, lendo a tese, ficou incomodado com uma inconfidência do Paulo Emílio, ele considerou inconfidência, de que Humberto Mauro teria sido pressionado pelas autoridades locais, muito moço, quando houve lá um acidente em Cataguases, onde uma menina foi atropelada por um carro. E houve um acobertamento dessa situação, tal, e ele foi chamado como testemunha. Era muito jovem, tal. E o Paulo Emílio, que tinha ouvido isso dele, acabou, reconstituiu isso no capítulo O Susto do Automóvel. Essa moça teria morrido, segundo a crônica formal oficial, de um susto. O automóvel passou em frente à casa dela e ela, de susto, morreu. Mas, na verdade, ela tinha sido atropelada, né? E isso não pôde ser devidamente esclarecido, porque... e o Humberto pediu para que o Paulo Emílio retirasse esse trecho. Nós, claro, não o reconstituímos dentro do corpo do texto, porque temos que respeitar a edição original, que foi feita em vida dele. Não se pode fazer, mas incluímos, né, como ela provocou interesse de vários dos arguidores, a gente reconstituiu esse episódio na nota. Então, tem uma nota que recompõe o trecho exatamente na nota. Então, eu invoquei essas cinco personagens para presidir aqui hoje essa nossa celebração, né? Pessoas que participaram aqui hoje, Paulo Emílio aqui teve, Humberto Mauro, Davi Neves, todos aqui tiveram, só a Dona Bebe, o próprio Alex Vianney também teve, só a Dona Bebe que não baixou hoje, né, na nossa sessão. Queria, antes de encerrar, falar da alegria de ter aqui herdeiros. Nós temos aqui hoje na plateia Lúcia Teles, que é a neta de Paulo Emílio e de Lígia Fagundes Teles, e a herdeira dos direitos, né, de publicação, e que também tem sido cúmplice nossa nessas edições, e de duas bisnetas do Humberto Mauro, que eu só conheci agora, trazidas pelo Ricardo Soares. Uma se chama Luísa e a outra Helena, não é isso? Podiam levantar para a gente conhecer essas... E Lúcia, por favor. Lúcia. Se vocês... Ah, tá? Ah, tá. Perdão, essa é Carolina, a outra neta. Perdão. Margarida, desculpe. 2 vezes desculpe, esqueci e errei o nome. Mas, enfim, não tinha visto você ainda. Bom, se alguém quiser fazer alguma pergunta para a equipe aqui, para fazer algum comentário, senão encerramos.